eu sou a Maica, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal. Hoje eu quero trabalhar o tema com vocês que é tristeza. Você, com certeza, eu não vou te perguntar se já ficou triste, porque com certeza você já ficou triste em algum momento. Não é possível que só eu fiquei triste ou sinto tristezas em algum momento. Eu não estou falando de pessoas que têm problemas crônicos, como por exemplo depressão. Depressão é uma doença e precisa ser trabalhada, cuidada por profissionais da área. Mas eu sempre falo, nós somos corpo, alma e espírito. Não dá para tratar só a parte com o psicólogo da alma ou só a parte com o psiquiatra, né, que inclui além da alma, né, inclui também remédios. Não dá para tratar só com a parte espiritual, com oração, com jejum, com aconselhamento, não. Então, você precisa cuidar dos três. Lembrando que nós não estamos tratando sobre a depressão. Estamos falando do sentimento de tristeza que pertence a todos. Sim, a tristeza foi nos dada, assim como os demais sentimentos, por Deus. Quando Ele estava nos formando, Ele deu a cada um de nós sentimentos e estava incluso nesses sentimentos, ou a tristeza, melhor dizendo. Mas, se Deus te deu e me deu a tristeza, qual seria o propósito da tristeza? Você já parou para pensar? Porque assim, Deus não seria um sádico de te dar, de me dar esse sentimento simplesmente porque Ele queria me humilhar, te humilhar ou te fazer mal? Com certeza não. Então qual seria o bom propósito de Deus para nos dar este sentimento que é a tristeza? Você já parou para pensar sobre isso? Porque nós não vivemos só de alegrias. Nós não temos só alegrias. Nós também temos tristezas. Eu quero ler um texto aqui com vocês, antes disso, que está lá em Eclesiastes 3, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. No verso 4 diz: tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Então assim, ele fala aqui que tem tempo para tudo, inclusive para se alegrar e inclusive para se entristecer, para chorar e para sorrir. Então, até a alegria, ela também vai acabar. Tudo é passageiro. Nós vamos ter várias alegrias, mas no meio dessas alegrias também teremos tristezas. Agora, o que eu quero trabalhar com você é qual seria o propósito de eu ter o sentimento de tristeza. A Bíblia diz lá em Eclesiastes também 7:3 assim: a tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Ah, Maica, então quer dizer que eu não posso me alegrar? Não, como eu já falei, há tempo para tudo, há tempo para se alegrar, há tempo para sorrir. Ele não disse que não podemos nos alegrar, ou que é ruim se alegrar, até porque inclusive é um fruto do Espírito, como diz lá em Gálatas. Mas ele fala que é melhor, né? Ele fez uma comparação, mas no sentido de melhor, no sentido do que ele pode me proporcionar, a alegria e a tristeza. E comparando, fazendo um paralelo entre a alegria e a tristeza, ele está dizendo que é melhor a tristeza. A consequência dela é nesse sentido. Não que nós não devamos nos alegrar ou que não é bom se alegrar, mas ele está falando o que é que ela pode trabalhar em nós. Então pode acontecer algo. Ele diz, a tristeza é melhor do que estar sorrindo, do que a alegria. Quer dizer que eu não posso sorrir? Não, mas ele está dizendo que é melhor, ele está mensurando, porque o rosto triste melhora o coração. Mike, quer dizer que toda vez que eu ficar triste eu vou ficar de coração melhor? Depende. Depende de você. Depende de mim. A tristeza é uma forma, vamos dizer, um sinal amarelo num painel de um carro, para quem dirige vai entender muito bem, que ele vai estar ali piscando, avisando, ó, aquela luzinha está piscando porque tem algo que eu preciso arrumar.
Ou num semáforo que você tá lá, quer passar e você vê o semáforo piscando a luz amarela dizendo, olha, te apressa, tenha atenção, tem algo que você precisa gravar de sua atenção. Então a tristeza, ela foi dada por Deus com um propósito, com vários propósitos, aliás. E entre vários, eu quero citar alguns. A tristeza, ela pode te levar à autoanálise. Um exemplo, discutir com um amigo, discutir com uma amiga, discutir com o marido, discutir com a esposa. Aí eu vou ficar o quê? Provavelmente triste. Ou ele discutiu comigo, ou ela discutiu comigo. Eu vou ficar triste. Qual é o propósito de Deus nessa situação? É eu ficar me lamentando em casa, oh vida, oh céu, oh coitada de mim, oh isso, oh aquilo, oh a culpa é dele, porque ele disse, não. O propósito é que eu pare para avaliar, ponderar o que aconteceu, a nossa discussão, a nossa divergência, o que eu mudei, o que eu errei, ou o que ele errou, o que eu deixei de fazer, ou o que eu preciso fazer, e assim eu fazer esse autoexame dos fatos, dos acontecimentos, do meu comportamento, do comportamento de fulano, para que eu possa mudar, melhorar, amadurecer, crescer. Ou eu errei em alguma coisa, né, no meu trabalho, com alguém, feri alguém, magoei alguém sem ter pretensão. Então, quando eu fico triste, eu vou a intenção de Deus. Não quer dizer que eu e você façamos sempre isso, mas o propósito de Deus eu poderia ter falado diferente, ou eu magoei fulano, eu poderia ter feito diferente. Poxa, eu errei nisso, da próxima vez eu não vou fazer mais assim, ou eu vou deixar de fazer assim, ou eu errei com ciclana, com Beltrano, vou chamar e conversar, porque eu acho que eu falhei nisso, ela falhou naquilo, a gente precisa aparar algumas arestas, entende? Que o propósito da tristeza é exatamente o autoexame. É a mudança de comportamento. De alguma forma nós precisamos mudar ou melhorar algo. Por isso que o versículo fala que a tristeza é melhor do que o riso, na questão de consequências boas que ele pode me ocasionar se eu souber gerir e administrar tal sentimento. É porque o rosto triste melhora o coração. Geralmente quando a gente está alegre, gente, a gente não se torna tão bom nem tão ruim. A questão é que a gente está tão alegre que a gente não percebe. A gente está tão envolto da nossa alegria que a gente não para observar a tristeza do outro, porque a gente quer viver a nossa alegria. A gente pode até olhar, mas a gente muitas vezes passa por cima, porque eu estou muito feliz, eu estou focada na minha alegria, na minha conquista, e às vezes eu não tenho esse olhar de tanta compaixão e misericórdia com o outro, porque estou inebriada com a minha alegria. Mas a tristeza faz a gente mergulhar dentro de si, ou deveria fazer. Esse é que é o propósito. Tem gente que está viciada em estar triste, que fica só tô triste, mas não para pensar sobre a sua tristeza. O porquê eu estou triste e o que eu tenho que fazer para deixar de estar triste, né? Porque às vezes eu preciso parar e rever algumas coisas dentro de mim, né? Não quer dizer que instantaneamente porque eu vou rever, eu vou parar de sentir a tristeza, não. Mas eu vou fazer uns acertos dentro de mim e fora, se assim for necessário. Então, por isso que o versículo fala, porque a tristeza do rosto torna o coração melhor. Então, a Bíblia fala que com a consolação que eu sou consolada, eu vou consolar. Geralmente, situações que eu passei de problemas, de tristeza, quando eu encontro alguém com o mesmo problema que eu, há uma identificação. E aí eu consigo ajudar melhor aquela pessoa. Sabe, é uma conexão que Deus faz a gente ter com o outro. E aí o outro pode chamar do que quiser, de compaixão, de empatia, mas a verdade é que quando eu passo por isso, a probabilidade de eu olhar com maior misericórdia e compaixão e querer ajudar, a probabilidade é bem maior. Por isso que determinadas situações que talvez você consiga deslanchar muito bem quando olha alguém passando por ela e consegue aconselhar melhor do que uma pessoa que não passou. Porque você não tem só a teoria, mas você tem a vivência. Outro propósito que a tristeza pode nos ajudar.
né? Conseguir ter essa empatia com problemas que se assemelham com o nosso ou com o que nós já passamos. Nos conecta com o outro. Eu quero ler uma referência aqui, lá em 2 Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 9, que diz assim, só para contextualizar. Paulo, ele tinha enviado uma carta através de um discípulo dele para uma igreja, e nessa carta ele foi muito pesado com as correções e a forma como ele falou com essa igreja e com essas pessoas. E aí, para que vocês entendam quando eu for ler aqui. Então, quando esse discípulo dele voltou, ele voltou com o retorno do que aconteceu depois que ele entregou essa carta. Aí ele diz assim no verso 9, agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Porque vocês entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz morte. Vejam o que esta tristeza segundo Deus produziu em vocês. Olha o resultado. Olha como é que eles ficaram. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a este respeito. Então, assim, é interessante que uns versículos anteriores, depois você pode ler lá, ele fala que de primeiro ele quis até se arrepender porque achava que ele tinha sido até duro com as palavras dele por aquilo que ele estava falando, por estar exortando daquela forma. Mas ele disse que ele se alegrou depois, a partir do momento que eu li aqui no verso 9. Porque ele viu que eles foram entristecidos, ou seja, eles precisaram ser exortados, corrigidos, mas a partir daquilo ali levou eles ao arrependimento, à mudança, né? a um comportamento diferente. E ele fala que a tristeza, então há uma tristeza gerada por Deus, que ela vai trazer e vai nos levar a um arrependimento. Esse é o propósito. E a tristeza segundo o mundo, fora dos padrões bíblicos, que é isso que ele quer dizer, só leva à morte. Eu só fico oprimida, eu só fico triste, eu só fico abatida, mas não me leva à mudança. Não me leva ao amadurecimento. Mas eu tenho a opção de escolher olhar para a tristeza e deixar que essa tristeza de Deus venha gerar em mim um bom fruto, ou olhar para essa tristeza e cair na autocomiseração, sabe, nas justificativas que não te levam a nada, ou o vitimismo. Então, assim, é uma decisão minha escolher o que eu quero gerar em mim. Eu quero permitir que seja a tristeza gerada segundo Deus ou a tristeza gerada segundo aos padrões do mundo. Né? Eu posso ficar só com raiva. Tem gente que passa por um momento de tristeza, ao invés de fazer isso como um padrão para gerar coisas boas, entender isso, discernir esse momento de tristeza para melhora, essa pessoa se revolta, se torna amargurada. Tem pessoas que até se tornam feridas com Deus, né? E eles, quando receberam essa carta, eles mostraram a maturidade. Eles poderiam ter ofendido com Paulo. Olha o que ele falou, olha como ele falou com a gente, isso é jeito de falar com a gente, isso é jeito dele estar nos humilhando. Então, se tornar uma posição de coitadismo, vamos dizer assim, ou altivos. Mas eles não, eles tiveram a maturidade, porque até a tristeza requer de nós maturidade para discernir e saber passar por elas. Eles olharam para essa situação, eles avaliaram o comportamento deles e reconheceram que aquela carta, apesar de ter nos deixado triste, que a gente não gostou de ouvir as palavras duras dele, nós erramos e precisamos fazer diferente. Deus, ele não se alega com a tristeza do homem. Está lá em Lamentações 3, depois você pode ler. Ele mesmo diz que ele não se alega em ver o homem triste. Então tem situações que eu preciso rever. E se eu estou em situações de tristeza, talvez foi porque alguém errou comigo e eu preciso arrumar isso com aquela pessoa.
Ou eu errei com alguém e preciso arrumar aquilo com aquela pessoa, ou eu errei com Deus, ou eu fiz alguma coisa que eu preciso consertar, arrumar ou deixar de fazer. Tem pessoas, inclusive, que às vezes estão passando por momentos depressivos, que às vezes foram coisas que foram somadas tristezas ao longo dos anos que foram arquivadas e não administradas da forma, por exemplo, que eu estou falando. Eu quero deixar claro que eu não estou dizendo que todo mundo que está com depressão é porque tem algo que está ali guardado, mas também pode ser. E se você que tem problema, luta com depressão, não te custa nada. Avaliar talvez a tua caminhada, lembrar de onde começou, isso talvez tenha muita coisa que você também possa fazer para rever, para arrumar, para abrir mão, além de estar fazendo todo o seu tratamento. Então é isso que eu queria falar para você. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, compartilha esse vídeo com pessoas que você sabe que talvez precisam ouvir essa palavra. Por favor, não só assiste, mas eu peço para você que curta, porque você curtindo isso, o YouTube vai compartilhar para o maior número de pessoas, ele vai oferecer essas postagens. Que Deus te abençoe. Que a alegria do Senhor seja a tua força. Mas se você está num momento de tristeza, que você possa fazer exatamente o que eu falei agora há pouco, através da palavra. Que você se avalie. E talvez você precise arrumar algumas coisas no teu comportamento, na tua vida, ou com alguém em específico. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você quiser compartilhar sobre o tema de hoje. Se tiver algo que você queira falar de algum assunto, alguma dica também, fala aqui embaixo. Que Deus te abençoe, fica na paz e até a próxima semana, se Deus assim permitir e quiser.